Padre Antonio Dalmazzo, nasce no dia 28 de dezembro de 1928. 1925, desculpa. 25, né? Tornei padre durante a guerra, né? 1941, graças ao meu pároco, Dom Agostinho Pellegrino, um santo sacerdote muito devoto de Nossa Senhora, construiu lá na minha terra um santuário bonito, em honra de Nossa Senhora. E ele falou duas vezes para mim: Antônio, você gostaria de estudar? Oh, estou trabalhando aqui, ajudando os camponeses lá. Ah, olha, se quiser ir estudar no seminário dos padres de Dom Orione, não paga nada, vai estudar de graça. Estudar. Eu falei, bom, vou pensar. Mas não conseguia chegar a uma decisão. Por quê? Porque todos os meus colegas caçoando me, vai ser padre, tá lá, doido, você não vai não. E depois um dia me pegou pelo braço, me levou na igreja, coloca o teu nome aqui. Era o pedido para entrar no seminário. E eu fiquei feliz, fiquei quase chorando, porque e ele olhou para mim e falou, viu, é Deus que está te chamando, vai estudar e você vai te tornar sacerdote, quem sabe um dia missionário, talvez. E assim foi. Foi o meu superior geral, que eu estava exercendo a minha atividade de sacerdote. De manhã dava aula de latim, história e geografia aos seminaristas, à tarde ia nas fábricas com os operários. E depois, uma semana mais ou menos depois, quando eu chego em casa, eu cumprimentar os operários, chego em casa lá pelas 10 horas com a minha bicicleta, né? E entrei em casa e vi o superior geral da obra de Dom Orione, que falou para mim, Padre Antônio, você sabe que faleceram dois sacerdotes, um sacerdote, um irmão que ajudava e outro salvou-se porque sabia nadar um pouquinho no Rio Tocantins. E o bispo dela está pedindo o sacerdote vir para ajudar a evangelizar, que não tem padres aqui, o povo abandonado, né? Eu já procurei, falou para mim, 3 sacerdotes, ninguém queria. Você gostaria de ir? Bom, está aqui, pronto. Me abraçou, eu entendi que ele estava procurando alguém para enviar para o Brasil. Tá bom, olha, no prazo de 15, 20 dias, você vai ter o passaporte na mão e vai partir logo. Não me deu um espaço para estudar um pouco português. A Verona, na cidade norte da Itália, havia curso de português. Não aprende bem o português lá, aprende muito mal. Em Taon, quando fazia o Papa João Paulo II, né? Então nós sabemos que se empara muito mais ficar no meio do povo, né? Aí parti, graças a Deus, fui logo destinado a uma missão paupérrima, Ananás, no norte de Tocantins, bem lá na mata. Para chegar lá gastamos quase 2 dias com o bispo, atolou com o jipe no caminho, a toleira, e ele prosseguiu. Quando chegou lá, disse, aqui, tá vendo? Só panas de palha, só casa de palha. Não tem igreja, não tem casa, não tem escola, você tem que construir a igreja, tem a escola para dar uma formação cristã aos meninos e a sua casa para poder viver. E eu já disse, tá bom, vou lutando. Não havia telefone, não havia material para construir, mas aos poucos vai chegando. Que no verão eles faziam aqueles tijolão grande, né? Aí comprei logo 5.000 tijolos, com o dinheiro que me deram na Itália, comprei 5.000 tijolos, construí a casa, depois comecei a construir a igreja grande, bonita, né? E depois construí a escola paroquial. Chegou até 600 alunos, muito bem organizada, uma turma muito grande, né?
esses alunos praticamente estavam todos famintos de estudar com seriedade. E os professores eram professores do primário, tinham só estudado até o terceiro ano do primário, mas tinham boa vontade de ensinar alguma coisa e você me chamava a atenção dele, assim, fala assim, escreve, você escreveu errado no quadro, tá vendo? Tem aquela atenção, se os meninos chamam a atenção de você, tá bom. E foi a escola paroquial que deu praticamente se desenvolveu, se tornou a média depois prosseguiu. E eu fiquei lá bem 25 anos lá. Trabalhei como um burro lá, andando de burro, andando de jipe, andando a pé de cavalo, mulo, de burro, para alcançar as várias comunidades, construir a capela. E arrisquei de morrer. Uma noite passei sobre um rio, o Rio Corda, 60 metros de largura e com mais de 5 metros de água. Eu não vi nada, juro diante de Deus, não vi nada, era 1 hora de madrugada. Quando eu fiquei uma descida muito grande, o seminarista que estava comigo começou a gritar: "Padre, o rio, aqui não tem rio, é o rio, aqui na frente." E eu só segurei o volante, entrei correndo, passando por cima de 2 paus, na pinguela, 2 paus, né? Correndo, juro que não vi o rio, não vi praticamente aquela pinguela, não vi. Mas senti que havia uma mão que estava me guiando, Nossa Senhora. O São Luís Orione um dia falou para nós: estudai muito, amai Nossa Senhora, rezai muito terço, que Nossa Senhora vos ajudará nos momentos difíceis da vida. Durante aquele dia nós rezamos com o seminarista, né? Sempre ele estava comigo, né? Nós rezamos bem 5 terços. E naquela noite eu senti que havia a mão de Nossa Senhora que estava segurando o volante, quando o catequista que estava perto de mim: "Pare, vamos morrer." Ele queria tocar no volante, não? Eu falei: deixe. Eu segurei o volante, segurei. Quando passou de outro lado, reduzindo as marchas, né? O freio não pegava mais nada, cheio de lama, etc. E assim, nos ajoelhamos no chão, rezamos um Pai Nosso, agradecendo a Deus pela vida que tínhamos passado por servir. Outra vez, ainda andando de burro, passei um córrego, depois saindo daquele córrego de outro lado, era toda pedrona. Eu não sei o que foi, subi daquela rebanceira, né? Bem difícil. O burro me jogou no chão. Eu caí no chão, fiquei só pegado com o pé esquerdo pegado no estríbulo. Depois eu não conseguia tirar o pé, o burro escapando, arrastando naquele mato, naquele mato selvagem, toco de pedra. Depois consegui tirar o pé. O rapaz que estava comigo, o coroinha, o rapaz fazendo, correu, até que conseguiu pegar o burro, né? Voltar para trás. Aí chegamos finalmente, depois de andar quase 3 horas, que era 1 hora de madrugada, andar quase 3 horas, às 4 horas de madrugada chegamos lá na casa de um camponês que já tinha organizado, era um mineiro, né? Tinha organizado para dentro da sua casa, tinha duas, 3 vacas lá. Padre, olha aqui, tudo rebentou as correias. Então ele, que bom, senta aqui, começou a costurar as correias, costurou tudo, depois de conta, vamos tomar café, depois vai. Aí foi. Mas só as aventuras da viagem, né? Quantas vezes o sol, todo o dia debaixo do sol, ou com chuva, com lama, com dificuldade. Em 2008 eu fiquei ajudando ali em Goiânia. 2009 cheguei aqui em Itapuã, né? Cheguei aqui, que ainda era só barracos, né? Com o padre José Martins.
E o padre Martim falou, olha, você cuida do povo, eu cuido das construções. Tá bom, estou de acordo. Tá bom, aí assim foi. Comecei lá a catequese, rezar a missa todas as noites, a capelinha, que era a capelinha no lugar onde tem a matriz agora, era uma capelinha bem dedicada ao Orione, e o povo participava. Uma coisa que o Padre Antônio, desde que ele chegou aqui, né, que eu conheci ele ainda quando nós participava na comunidade de Nossa Senhora de Lourdes, né, foi quando ele chegou aqui na paróquia. E assim, a partir daí eu fui tendo assim um contato bem maior com ele. Foi tempo que eu passei a fazer assumir o papel de ministro da Sagrada Eucaristia, então eu sempre estive muito próxima dele, as missas das semanas que eu vinha servir. E assim, ele se apegou muito com a gente, né? Então ele era muito de ir lá em casa. Eu sempre tive assim uma preocupação imensa com ele, pelo fato dele já ser de idade. Aí eu sei que ele gostava de sopa, então eu sempre procurava preparar alguma coisinha para ele, tanto quanto ele ia lá em casa, mas também quando eu vinha para a missa, eu gostava de trazer. Na época eles tinham um pouco de mais dificuldade de pessoas para fazer, então eu tinha muito essa preocupação com ele. E ele lá em casa, realmente, ele não parecia ser da família, ele era da nossa família, porque tanto que os meninos, então, quando ele demorava a voltar lá, os meninos sentiam falta. Zezito não podia passar por ele na rua, já perguntava, Padre Antônio veio aqui? Eu acabei de ver ele ali. Então, assim, ele era uma pessoa muito, muito lá de casa. E ele está nos fazendo muita falta. Conheci o Padre Antônio mesmo na caminhada mesmo da igreja, do paróquio São Luís Orione. E na comunidade de São José, né, quando eu faço parte lá, eu presto eu colaboro lá com esse pessoal, né, sirvo ao Senhor e ajudo na comunidade. Eu conheci o Padre Antônio na missa, praticamente na Semana Santa, né, onde ele teve mais presença na comunidade. A história que a gente sabe de Padre Antônio é alguma coisa que nós já partilhamos, conversando aqui em casa mesmo, ele contando pra gente, né? E alguma coisa que a gente escutava, por exemplo, quando a gente estava na filosofia, na teologia, né? A história dos missionários, porque o Padre Antônio é missionário, né? Ele veio para o Brasil muito jovem, dedicou toda a sua vida aqui, né? Derramou, né? Deu todo o seu sangue aqui pela causa da igreja. Então a gente sabe, sim, da história dele, do zelo dele, do carinho dele pela igreja, o testemunho dele, um sacerdote muito fiel no ministério, a vida dele, né, como padre, construiu muitas igrejas por onde passou, construiu escolas também, se preocupou também de evangelizar. É interessante nesse aspecto aqui, né? Não só da religião, mas da cultura também. Conheço o Padre Antônio desde dos tempos meus de seminário, que eu entrei no seminário em Belo Horizonte no ano de 1990. Talvez ele nem se lembre, mas alguma vez que ele passou por lá muito rápido, então assim eu tive esse conhecimento, mas muito vago, né? E fui conhecê-lo um pouquinho mais quando eu estava em Valença, no interior do Rio, onde eu morei 17 anos, e lá ele ia para fazer o retiro espiritual anual. Então, conheci o Padre Antônio no período de formação ainda. Acho que a gente na caminhada da formação para a vida sacerdotal, a gente passa por diversas casas e nessas passagens das casas eu conheci o Padre Antônio, foi em Goiânia, se não me engano. A primeira vez que eu vi o Padre Antônio foi em Goiânia, que eu passava por lá. E eu lembro que foi um domingo, parece, de manhã, ele levou para almoçar num restaurante ainda, eu lembro mais ou menos assim dessa situação, né? Restaurante lá em Goiânia. Há muitos anos atrás, mas aí foi nessa situação que eu conheci o Padre Antônio. Quando o Padre Antônio chegou aqui na paróquia, eu já participava da comunidade, né? Então conheci quando o Padre José Martins apresentou o Padre Antônio, que faria parte dessa comunidade a partir daquele dia, há 12 anos atrás, mais ou menos. Ele é como se fosse um pai, na verdade, né? Uma pessoa que está sempre à disposição. A gente sempre pedia algo para ele, somente confissões, e ele estava sempre presente, né? Em nenhum momento ele nunca falou não, né?
para quem, não só para mim, mas para toda a comunidade. O Padre Antônio está sempre na capela, várias vezes na capela, no dia a dia, a missão dele de rezar mesmo, de missas, então esse apaixonado por Jesus Cristo, né? Esse ser apaixonado por Jesus Cristo deixa esse exemplo para nós, e deixa para mim também esse exemplo também, né? Que é uma pessoa que foi realmente, sim, que é uma pessoa de Deus mesmo, que a pessoa estava procurando viver sempre na presença de Deus. Eu admiro muito o Padre Antônio em relação à Eucaristia e a devoção dele a Maria, né? Padre Antônio, quando ele termina de consagrar a hóstia, o clima dentro da igreja muda. O silêncio acontece de uma forma tão diferente que até as crianças parecem parar de respirar, não sei o que acontece. É um silêncio tão grande que você sente realmente a presença de Jesus na Eucaristia. E me marca muito lembrar do Padre Antônio nesse momento. Às vezes eu vou para casa e lá eu me emociono lembrando do momento da consagração, quando ele chega a chorar. A voz dele treme, os olhos ficam avermelhados, porque ele sente realmente a presença de Jesus na Eucaristia. E eu me admirei muito, porque só dele ler o Evangelho, assim, declamar o Evangelho para a gente, falar sobre a história de Jesus, o que ele viveu, é muito importante na minha vida, porque parece que ele estava falando do momento que ele estava vivendo com Jesus. E a homilia do Padre Antônio é como você estivesse vivendo aquele momento, vivendo o Evangelho nos dias de hoje, não antigamente, como está escrito na Bíblia. Então faz você acreditar cada vez mais que Jesus está próximo de você. Ele conta a história muito detalhado. Ele conta a história de São Luís Orione assim, até uma criança fica de boca aberta, achando que ele está ali vivendo. Então é muito importante. Muitas pessoas eu já ouvi nas celebrações, não que eu estava prestando atenção, mas que fala que não entende. Mas quando você começa a entender o segredo que Padre Antônio fala assim para você, pelo menos para mim, é muito importante. Mudou muito a minha história. E ele, assim, para mim, eu aprendi muitas coisas com ele. E estou aprendendo muitas coisas ainda, tem muita coisa para aprender ainda com ele, porque ele é uma pessoa muito... É um exemplo muito forte para mim, né? E para a comunidade de São José, para o São Luís Orione, no modo geral de falar, ele é uma pessoa que marca, tem muitas coisas boas para a gente levar para a nossa história. Nossa, descrever a pessoa do Padre Antônio para mim é algo assim que eu não tenho nem palavras. Ele é aquela pessoa que sempre me encantou muito de ser, além da humildade dele, a questão o cuidado que ele tem com os necessitados. Isso é uma das coisas que me encanta muito na pessoa do Padre Antônio. Aquela preocupação que ele tem com os mais necessitados, aquela humildade assim que Nossa Senhora, encanta. É um grande exemplo de vida que eu tenho. Assim, ele é aquela pessoa para a gente realmente se espelhar. Padre Antônio, para mim, primeiramente, ele foi um grande confessor. Eu vinha muito aqui confessar com ele, até mesmo... ele sempre teve uma grande abertura para atender confissão. Então, ele sempre foi um padre que me confessou muito, sempre que eu busquei ele. E também um grande ensinador. Ele sempre foi muito... que ensinava a gente, assim, um grande professor, podemos dizer. Aquele que dava exemplos de santo, dava história de santos, ou outros tipos também de história, mas ele sempre trazia algo novo, né, nas celebrações que ele fazia. Há muito tempo atrás, antes dessa comunidade estar pronta, eu não vivia o Evangelho. Eu participava, mas eu não vivia. E foi um momento muito difícil que Padre Antônio me deu a mão, me mostrou que Jesus estava me segurando no colo. Resumindo, eu estava com depressão.
E naquele dia estava tendo adoração aqui na capela. E eu decidi que aquele dia não dava mais para me viver, porque eu não tinha significado para nada, eu não acreditava mais em ninguém. E aquele dia era o fim. Eu estava desistindo da minha família. Eu não acreditava em ninguém que falasse nada para mim. E o inimigo, ele falou para mim que eu precisava tirar a minha vida e eu ia fazer. Eu desci rumo aos Pinheiros, porque em casa eu não ficava sozinha, ninguém deixava. E eu decidi que eu ia me jogar debaixo de uma carreta porque não ia sobrar nada. Mas a minha filha foi atrás de mim, me chamando: mãe, por favor, não faz isso, você vai acabar com a nossa família, eu tô aqui. Eu escutava, mas eu não tinha força para voltar. Nesse dia não tinha nenhuma carreta, porque era dia domingo. E eu voltei, mas tinha cavalos ali no pasto e eu falei: um cavalo vai dar um coice, vai acontecer qualquer coisa, eu preciso ir embora, porque eu sou o problema da minha família. E todo mundo me olhando na rua, ninguém me ajudou. A não ser a minha filha que ia atrás de mim, pedindo: mãe, por favor, não destrói a nossa família, não, vai embora, eu te amo. Mas eu não tinha forças para voltar para minha filha, para dizer para ela que eu não queria fazer aquilo. Quando eu passei aqui em frente à comunidade, o Padre Antônio estava lendo o Evangelho antes de celebrar a missa. E ele falou: filha, o que você tem? E eu não conseguia falar, eu chorava muito, 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 porque eu não queria fazer aquilo, mas o inimigo me mandava fazer. E ele falou: não entra na igreja, não vai mudar. Jesus está te podando nesse momento, porque você é uma árvore e você vai dar frutos. Vai para casa, reza Ave Maria debaixo do chuveiro. Todo o inimigo que está em você vai embora, através do ralo. Nossa Senhora vai te pegar no colo agora e eu vou falar com Jesus para cuidar de você. E eu obedeci, porque não era Padre Antônio. Jesus só usou ele. E eu acreditei nele e fui embora para casa. E eu fiz. No momento que eu estava tomando banho, eu fui me sentindo tão leve, tão leve, tão leve, que eu caí no chão. Eu não conseguia levantar. E daquele dia para cá, aquele sentimento de culpa, de desespero, de não significar nada para ninguém, de que eu era fraca, de que eu não tinha condições de sair do buraco que eu estava, eu levantei e fui para o hospital e pedi socorro, porque naquele momento sabia que eu estava doente, o meu corpo, mas o meu espírito, minha alma estava livre, porque o inimigo, ele queria acabar não só comigo, ele queria acabar com a minha família, com o meu casamento, com a minha filha, porque ele achou que eu não era capaz de sair do buraco que ele me colocou. E Padre Antônio tem um significado muito grande na minha vida, porque se ele não tivesse ali, eu não sei onde eu estava hoje. E todas as vezes que eu compreendi o Evangelho, e todas as vezes que ele falava: filha, volta, Jesus está te chamando, volta, eu voltei. E estou aqui hoje para contar a história. Eu fiquei desempregado e nesse período o Padre Antônio, assim, ele me incentivou muito, né? Ele sabia da minha situação e uma vez na sacristia ele chegou: não se preocupe que está chegando um emprego para você, tá? Se precisar de alguma coisa, de ajuda, né, uma cesta básica, eu sei que você tem família, conte comigo. Né? Eu disse: não, Padre Antônio, até o momento dá para a gente, em casa, a gente consegue sobreviver com um pouco, né, que a gente tem, a gente consegue. Mas ele, assim, foi uma das pessoas que colocou o braço
né, no meu ombro e disse que ele podia contar com ele. Geralmente são poucas pessoas que a gente vê nisso, principalmente padres, né, mas o Padre Antônio, eu gostei muito desse incentivo que ele me deu. Me marcou muito. Padre Antônio, uma vez, ele estava rezando o terço junto com a comunidade matriz e ele foi para a sacristia. E lá, um assaltante entrou e chegou a colocar uma faca na garganta dele, né? E ali, ele partilhou comigo que naquele momento ele teve uma ideia de fazer uma promessa a Jesus, que se aquele assaltante não o matasse, que ele iria morrer no Brasil, que ele poderia ir para a Itália várias e várias vezes, mas que ele voltaria para o Brasil, que ele queria terminar os dias de vida dele aqui, né? Isso me marcou muito, porque a partir desse dia, todos nós pensávamos, o Padre Antônio não vai mais querer celebrar missa à noite aqui nessa comunidade, porque é longe, né, de casas, é um lugar bem mais afastado e as pessoas vão bem menos do que aos domingos. Chega aí 2 pessoas nas missas semanais, 3 pessoas, e mesmo assim, depois de tudo isso, ele não desistiu. E todos os dias ele estava ali no mesmo lugar, na mesma comunidade, celebrando as missas semanais, mesmo que fosse só com 1 ou 2 pessoas. Ele representa, assim, no sentido de zelo, de cuidado, de boa vontade de servir, de estar atento, principalmente na parte mais sentimental das pessoas, né? Que é quando a pessoa está doente, tem uma pessoa enferma no hospital, ele tinha total boa vontade de ir servir, levar Jesus, a palavra. E na comunidade em geral, sempre ele estava batendo nas portas das pessoas, dos idosos, das pessoas enfermas, para levar um conforto, de certa forma, né? Padre Antônio, nesse momento eu estou curada. Principalmente pelo Senhor, porque o Senhor sempre foi e sempre será um exemplo de pai, de amigo, de irmão e de Jesus, que estava ali naquele momento que eu mais precisei. Acolhimento, sentido de ensinar, até nos puxão de orelha que ele dava na gente, de vez em quando era legal, porque no início a gente até via que não, Padre, não é possível. Depois a gente, no finalzinho, a gente ia lá e falava, não, Padre Antônio está certo. Estamos com saudade da comunidade Nossa Senhora Aparecida, eu representando. Estamos com saudade do Senhor, tá? Principalmente nos terços. Quero te agradecer por todas as vezes que o Senhor me acompanhou na comunidade, que me incentivou a seguir Jesus Cristo, a ser caridosa, a amar e respeitar, que me ajudou na educação dos meus filhos e que reconheceu cada momento vivido, cada cuidado que a gente tinha com a paróquia, o Senhor fazia questão de agradecer de alguma forma. Às vezes até mesmo com chocolate, com doce, com pirulito. Quero te agradecer por tudo isso, viu? E te dizer que o Senhor vai sempre representar para mim um pai, um avô, um irmão, um companheiro e um grande pastor. E eu agradeço o exemplo de vida dele, a espiritualidade dele, né, a fraternidade entre nós, né, tudo isso é válido, né, é um grande exemplo e eu agradeço. Só tenho a dizer a ele muito obrigado, né, o meu agradecimento profundo. Quando os primeiros missionários orionitas estiveram no Brasil, inclusive os primeiros morreram lá no Rio Tocantins, assim, é uma gratidão muito grande, e ele sabe disso, que a gente fala sempre, uma gratidão dos brasileiros à congregação, aos missionários italianos que tiveram a coragem de deixar a família e vir trazer o Evangelho em nossa terra. Então é uma gratidão, o sentimento que nós temos assim, é de uma eterna gratidão. Eu acho que a história do Padre Antônio é história de doação, né? Se doou completamente para a igreja, praticamente deixando a sua pátria, onde veio se realizar o seu sacerdócio praticamente no Brasil, né? A sua missão no antigo Goiás, né? Hoje Tocantins, seu trabalho de evangelização lá no meio dos índios, muitas vezes, e comunidades
e tantas coisas. Ou seja, o trabalho, a importância dele foi de se doar realmente, ser um verdadeiro evangelizador, verdadeiro missionário da igreja no Brasil. E nosso modelo é o Cristo. Cristo é nosso mestre, Cristo que nos ama infinitamente, que veio a esse mundo e vestiu a nossa pobre natureza humana para pagar nesta natureza humana os nossos pecados, reconciliar a humanidade com o Pai. Jesus que praticamente deu tudo para nós. Nosso mestre é Cristo, nosso mestre, nosso Salvador, nosso guia. E quando chegam os momentos difíceis, momentos de doença, outra coisa, nós temos que nos lembrar dele, que também sofreu com os apóstolos. Cristo Jesus nunca multiplicou os pães para ele e para os apóstolos, não. Quando tinham, comiam, quando não tinham, não comiam, né? E também nós sabemos como Jesus multiplicou os pães para o povo 2 vezes, mas só para o povo. Multidão de 8, 10 mil pessoas, Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas, né? Mas Jesus falou, mas para os apóstolos, Jesus nunca fez os milagres, não. Eles iam pescar de noite, os apóstolos pescavam de noite para vender os peixes e ter o alimento para o dia, ou ajudar também as pessoas, seguindo Jesus, o exemplo de doação total ao povo. Jesus que deu a sua vida para nós, aceitou uma condenação assassina, injusta, do governo da Palestina, né? O Sinédrio, que era o Supremo Tribunal, que condenou Jesus a morrer crucificado, porque Jesus tinha desmascarado a falsidade dele, a hipocrisia. Exploravam os pobres, os ricos, roubavam a terra dos pobres para ser mais ricos. E Jesus que condenava tudo isso, toda essa exploração. Jesus que nos ensina o caminho do amor, da doação, da aceitação de todas as pessoas. Amai-vos como eu vos amei, a grande mensagem de Jesus, né?